Capítulo 19. Viva com plena certeza de fé. No capítulo anterior, falei um pouco sobre como o Senhor me mostrou que a palavra para hoje para a revolução da graça está em Jeremias 23 versículo 4, onde o Senhor diz: levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. Grifo do autor. Deus está levantando pastores que cuidem, alimentem e apacentem as ovelhas dele, e não as espanquem, ameacem e intimidem. Deus está levantando pastores que cuidem, alimentem e apacentem as ovelhas dele, e não as espanquem, ameacem e intimidem. Isso está acontecendo ao redor de todo o mundo, da Austrália aos Estados Unidos, da Ásia à Europa, da África ao Oriente Médio. Pastores estão se levantando e proclamando o Evangelho da Graça com grande ousadia e temos visto vidas transformadas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o versículo fala sobre pastores, no plural, que trarão mudanças abrangentes em todo o mundo. Não se trata de um ministério ou igreja. Nosso Senhor Jesus tem levantado e continuará a levantar muitos pastores. Essa é a revolução da graça que começou com o nosso Senhor Jesus e tudo o que ele realizou por nós no Calvário. Vivemos dias empolgantes, os dias da graça. Sob a dispensação da graça, estamos vivendo no tempo de Dectus, definido como aquele tempo mais abençoado e que a salvação e os favores gratuitos de Deus abundam em profusão. Meu desejo é que ao nos aproximarmos dos capítulos finais deste livro você experimente o favor incrivelmente abundante de Deus em todas as áreas da sua vida. Oro para que você experimente o poder de viver livre da derrota por meio da sua graça e do seu dom da justiça. A revolução da graça é uma revolução de restauração de tudo que o inimigo roubou, sua saúde, sua provisão, sua confiança e até mesmo o sentido e o propósito da sua vida. Nosso Pai no céu o restaurará e o reconstruirá de dentro para fora. A revolução da graça é uma revolução de restauração de tudo que o inimigo roubou, sua saúde, sua provisão, sua confiança e até mesmo o sentido e o propósito da sua vida. Nosso Pai no céu o restaurará e o reconstruirá de dentro para fora. Experimente a restauração da cura, enquanto enche seu coração com as boas novas do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tire um instante para ser inspirado por este incrível testemunho de restauração de Marcos, um irmão precioso de Houston, Texas. Marcos sofreu com terríveis dores em seu corpo durante 20 anos, até que teve um encontro com o nosso Senhor Jesus por meio da pregação do Evangelho da Graça. Lesionei minhas costas quando tinha 10 anos de idade. Meu irmão mais velho me desafiou a fazer um giro, que achei que poderia ser divertido e fácil de fazer. Tentei fazer o giro, não consegui e caí sobre as minhas costas. Foi quando comecei a ter sérios problemas e dores muito fortes ao longo dos 20 anos que se seguiram. Pouco depois da queda, percebi que respirar me fazia sentir dores nos dois lados do corpo. Minha mãe, que ficou muito assustada, levou-me a quiropráticos, que acharam que seria apenas necessário fazer alguns ajustes regularmente na minha coluna. Bem, depois de inúmeros ajustes ao longo dos anos que se seguiram, a dor não desapareceu. Todos os quiropráticos e médicos que procurei não conseguiram me dizer o que havia de errado com as minhas costas. Os quiropráticos diziam que eu precisava de apenas mais ajustes enquanto os médicos diziam que a dor piorava à medida que eu envelhecesse porque a coluna se degenera com a idade. Basicamente, ninguém tinha respostas ou uma cura para mim. Enquanto crescia, a dor foi uma companheira constante. Era difícil me levantar e andar. Era doloroso me sentar e me levantar. Em alguns dias, a dor era muito intensa até mesmo quando eu respirava, cada pequeno movimento me causava dor. Mesmo nos dias melhores, não conseguia me exercitar e dirigir era difícil porque eu não podia virar a cabeça ou mover o corpo sem que a dor percorresse todo ele. Às vezes, a dor me deixava de cama por dias ou semanas seguidas. Odiava o fato de não poder experimentar o tipo de sucesso que queria em minha vida familiar e em minha carreira. Sabia que minha esposa e meus 2 lindos filhos queriam um marido e um pai que estivesse pronto para fazer coisas divertidas com eles, mas eu simplesmente não podia fazer essas coisas. Não podia levá-los ao parque e brincar com eles como queria. O trabalho também era frustrante porque muitas vezes eu tinha de ligar avisando que estava doente. Eu queria poder ir trabalhar, fazer tudo o que era necessário, e simplesmente ser bem-sucedido em meu trabalho, mas me sentia muito limitado porque tinha de lidar com a dor o tempo todo. Detestava não poder desfrutar minha família ou meu emprego, mas não sabia como mudar as coisas. Os remédios não estavam funcionando, eles só me deixavam com náuseas, cansado e sonolento, dando apenas um alívio temporário para a dor. Embora estivesse na igreja, eu não estava certo se Deus me amava ou me curaria, porque eu não era perfeito. Na verdade, eu tinha certeza de que Ele não me curaria porque eu havia feito coisas erradas e não havia feito o suficiente ou oferecido sacrifícios suficientes para agradá-lo. Em alguns dias, me sentia tão deprimido que até me perguntava se Deus era real. As coisas só começaram a mudar em 2013,
quando comecei a ouvir o programa de televisão do Pastor Prince. Em suas pregações, descobri que por causa do que Jesus fez por mim na cruz, Deus ainda me amava e estava cuidando de mim mesmo quando eu errava. Isso me trouxe um consolo e uma segurança tão grandes que quis ouvir mais, então comecei a gravar todos os programas. Alguns meses depois, sintonizei no programa do Pastor Prince enquanto ligava para o trabalho para avisar que estava doente novamente por causa da dor. Estava deitado no sofá e assistindo-o ensinar sobre cura. Ouvi-o dizer novamente que mesmo eu tendo falhado, Deus ainda me amava e podia me curar. O Pastor Prince ensinou como Jesus foi o sacrifício final para nós e como somente através de Jesus Cristo somos justos curados. Enquanto mais ele explicava isso usando a Bíblia, mais eu via que somente Jesus, e não qualquer coisa que eu fizesse, me tornava merecedor da cura de Deus. Durante esse programa, o Pastor Prince pediu que todos que tivessem um problema de saúde, quer estivessem na congregação ou em casa, se levantassem enquanto ele orava por eles. Antes de orar, ele disse: "Levante suas mãos e ore comigo. Deus vai tocar em você." Enquanto estava orando, de repente ele parou e disse: "Há um homem em casa que está sofrendo dores do lado direito de suas costas." Então ele estalou os dedos e disse: "Deus curou você." Jamais me esquecerei disso porque imediatamente senti um calor, um relaxamento em meus músculos que eu não sentia desde o acidente, e soube que Deus havia me curado. Bem diante da TV, comecei a chorar. Eu não conseguia acreditar. Em um momento, qualquer movimento me fazia sentir dor, e no momento seguinte, estava me abaixando e podia sentir os músculos das minhas costas se esticando, e não havia dor. A sensação era tão indescritível que tudo o que pude fazer foi chorar por algum tempo, antes de telefonar para minha esposa para dizer a ela o que havia acontecido. Desde aquele dia, a dor não voltou e tudo mudou. Posso correr com meus filhos. Vamos ao parque agora, corremos e brincamos, e não volto com nenhuma dor, nem sinto dor no dia seguinte. Não sinto mais dor quando me levanto, quando me sento ou quando respiro, como costumava sentir. Comecei a me exercitar e posso até mesmo correr corridas de obstáculos agora. O trabalho também se tornou uma alegria, minha empresa tem tido sucesso e sei que é por causa do favor de Deus sobre as vendas. Tem sido incrível e sou muito grato ao Pastor Prince por pregar a verdade sobre a graça de Deus, e sou muito grato a Deus por me curar, por me mostrar que Ele ainda me ama e por mudar a minha vida de uma maneira tão tremenda. Marcos, alegro-me com você e com sua família diante das vitórias e da restauração que você experimentou. Nosso Senhor não é maravilhoso? Toda glória e louvor ao nosso Senhor por esse poderoso testemunho de cura. Uma revolução de segurança e paz. Estamos vivendo os dias sobre os quais Jeremias profetizou. Temos lido muitos relatos de filhos amados de Deus experimentando restaurações abundantes, curas milagrosas, bem como libertação de pecados e vícios. E esses são apenas um punhado dentre os muitos testemunhos que têm sido enviados por e-mail ao escritório do meu ministério. Deixe-me chamar a sua atenção para o que Marcos experimentou quando começou a sintonizar na pregação do Evangelho da Graça. Em apenas 2 semanas, ele descobriu o que o Senhor Jesus havia feito por ele na cruz e de forma mais específica o seu amor por ele, mesmo quando ele errava. Marcos compartilhou que houve um enorme consolo e segurança para ele. Achei essa uma escolha de palavras muito adequada porque a revolução da graça é uma revolução de segurança e paz. A revolução da graça é uma revolução de segurança e paz. Romanos 10 versículo 15 nos diz que aqueles que pregam o evangelho da paz são aqueles que trazem boas notícias de coisas boas. Quando você ouve sobre o nosso Senhor e sobre o que Ele fez por você no Calvário, isso transmite profunda paz, consolo e descanso aos lugares mais íntimos do seu coração perturbado. A partir dessa posição de descanso, Marcos recebeu a restauração completa da sua saúde. As dores graves nas costas que o atormentaram por 20 anos agora se foram totalmente. Aleluia! Nosso Pai Celestial quer que seus filhos amados vivam com grande segurança, certeza da salvação, certeza do perdão e da sua justificação em Cristo. Nosso Pai Celestial quer que seus filhos amados vivam com grande segurança, certeza da salvação, certeza do perdão e da sua justificação em Cristo. Infelizmente, há certos setores do cristianismo que acreditam que manter os cristãos inseguros quanto à sua salvação e perdão os ajudará a serem mais santos e zelosos. Eles não entendem que o que estão fazendo gera exatamente o oposto. O amor e a insegurança não podem coexistir em um relacionamento saudável. Nosso Pai no céu quer que aproximemo-nos em plena certeza de fé, Hebreus 10 versículo 22. E a palavra de Deus destina-se a transmitir essa plena certeza. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5 versículo 11 a 13, grifo do autor. Leia novamente.
Essas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada para que você saiba com absoluta certeza que você tem a vida eterna como alguém que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. A fé não lida com conjecturas e incertezas, ela lida com a plena certeza de fé. Desejo que você seja firmado nessa certeza de fé. Se a certeza foi roubada do seu coração, creio que você experimentará completa e total restauração à medida que mergulharmos mais fundo na palavra de Deus. Amém. Viva com plena certeza de fé. Então, qual é o fundamento sobre o qual podemos nos firmar para ter a plena certeza de fé mencionada em Hebreus 10 versículo 22? Diversas verdades são colocadas diante de nós em Hebreus 10, portanto, vamos analisar atentamente o que esse capítulo diz passo a passo. Para tornar mais fácil para você, separei 3 ideias-chaves que juntas nos ajudam a ter plena certeza de fé. O capítulo começa falando sobre como a lei era apenas uma sombra das boas coisas que estavam por vir. Em outras palavras, dentro da lei, as coisas ainda não haviam se concretizado. Era apenas uma sombra da nova aliança da graça. Todas as ofertas exigidas sob a lei, a oferta queimada, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, eram sombras de algo concreto. Esse algo é o nosso Senhor Jesus Cristo, sua oferta perfeita na cruz é a única oferta que pôde apagar todos os nossos pecados de uma vez por todas. Todas as demais ofertas falharam, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Hebreus 10 versículo 4. Em seguida vamos analisar o que o nosso Senhor Jesus disse ao Pai no versículo 9, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10 versículo 9. Esse é o primeiro ponto, a vontade do Pai. Ora, qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai era enviar seu único filho para substituir a primeira aliança, que é a aliança da lei, pela segunda aliança, que é a aliança da graça. Na verdade, apenas 2 capítulos antes disso, a Bíblia nos diz que havia falhas na primeira aliança da lei, porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Hebreus 8 versículo 7. Porque havia falhas na primeira aliança, a aliança da lei. A primeira aliança está cheia de não farás isto, não farás aquilo outro. Se você for capaz de cumprir todas as proibições, será abençoado. Mas se infringir apenas uma lei, então é culpado de infringir todas elas. Ver Tiago 2 versículo 10. Isso também significa que você não pode escolher que leis quer cumprir. Sob esse sistema, o fracasso é garantido. Lembre-se sempre de que na primeira aliança, a lei sempre desqualifica você. Sob a lei, o Senhor disse a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Números 5 versículo 2, grifo do autor. Qualquer um que fosse impuro era rejeitado e desqualificado. Mas sob a graça, vemos todas as desqualificações serem revertidas. Preste atenção nesses 3 milagres que são pregados frequentemente nos evangelhos. Quando nosso Senhor terminou de pregar o Sermão da Montanha, um homem leproso foi até ele, pedindo para purificá-lo, e ele o fez. Ver Mateus 8 versículo 1 a 4. Depois, em Cafarnaum, uma mulher que padecia de um fluxo havia 12 anos tocou na orla das suas vestes e foi completamente curada. Ver Marcos 5 versículo 25 a 34. Em seguida, ele foi à casa de Jairo, segurou a mão de sua filha, que havia morrido, e a ressuscitou. Ver Marcos 5 versículo 35 a 43. Não é incrível? O nosso Senhor Jesus, a própria personificação da graça, veio e tornou dignos cada um dos 3 tipos de pessoas que são desqualificadas pela lei. Essa é a vontade do Pai que o nosso Senhor foi enviado para cumprir. Nesses 3 casos, vemos como ele substituiu a primeira aliança pela segunda, a nova e superior aliança da graça. E pela vontade do Pai, temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10 versículo 10. Aleluia! Construa um fundamento inabalável. Estamos fazendo um estudo de Hebreus linha a linha e espero que você esteja gostando tanto quanto eu. Amo estudar a palavra viva de Deus e construir um fundamento inabalável para a nossa fé. Hebreus 10 versículo 11 a 12 continua dizendo que todo sacerdote sob a velha aliança se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Grifo do autor. Este é o segundo ponto, a obra do Filho. O sacrifício do nosso Senhor na cruz foi um sacrifício pelos pecados que nunca expira. Foi uma obra perfeita e consumada que nunca mais precisará ser repetida, diferentemente das ofertas constantes e imperfeitas feitas pelos sacerdotes do Antigo Testamento.
Quando falhamos hoje, não precisamos que o nosso Senhor Jesus seja oferecido novamente na cruz, foi um sacrifício eterno pelos pecados. Pelo fato de a obra dos sacerdotes do Antigo Testamento nunca ter sido consumada, eles continuavam se apresentando e ministrando diariamente, oferecendo um sacrifício após o outro que nunca podia remover pecados. A obra do nosso Senhor, por outro lado, foi tão perfeita para remover os nossos pecados de uma vez por todas que ele pôde sentar-se à destra do Pai. Por favor, entenda que o nosso Senhor Jesus não se sentou porque ele era o Filho de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus. Ele sentou-se porque havia consumado a obra que permitiu a remoção e todos os pecados, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, Hebreus 1 versículo 3. Por causa do que o nosso Senhor Jesus realizou na cruz, e porque somos cristãos, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. Se os nossos pecados não tivessem sido removidos perfeitamente, ele não teria se sentado. O nosso perdão é total, completo e certo na obra perfeita e consumada do Filho de Deus. Questionar o nosso perdão hoje é insultar a obra perfeita do Filho. É dizer que o Calvário não foi o suficiente e que precisamos fazer algo mais que deve ser acrescentado ao que o nosso Senhor já fez. Como foi definido nos capítulos anteriores, não existe essa divisão do perdão em perdão judicial e paternal. Não teremos a confiança de nos apresentarmos diante do Pai com plena certeza de fé se estivermos sempre nos perguntando se fomos realmente perdoados judicialmente e se fizemos o bastante para sermos perdoados paternalmente também. A questão principal é que esse ensino não valoriza a obra consumada do Filho. Em vez disso, ele coloca novamente sobre o homem o ônus de fazer o suficiente para garantir seu perdão. Não, meu amigo, a obra que o nosso Senhor fez na cruz é uma obra consumada e não precisamos acrescentar nada a ela. Deixe-me indicar-lhe mais uma vez o versículo que o Senhor me deu para lhe dar plena certeza do seu perdão. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. 1 João 2 versículo 12. Aprendemos que a palavra grega original aqui para são perdoados está em um tempo verbal que indica que esse perdão é uma ação passada concluída com efeitos contínuos no presente. O versículo também se dirige a filhinhos. Creio que o Senhor previu que haveria pessoas que ensinariam sobre o perdão paternal. É quase como se Deus estivesse dizendo, vocês querem perdão paternal? Então aí vai. E ele registrou isso em sua palavra, filhinhos, os vossos pecados são perdoados. Lavados uma vez pelo sangue, e vez após vez pela palavra, meu caro leitor, encontre sua segurança na obra do Filho. Você é perdoado e se tornou justo em Cristo de uma vez por todas pelo seu sangue. Você também está sendo santificado progressivamente e diariamente pela sua palavra. Até mesmo enquanto lê e estuda a sua palavra comigo neste momento, você está sendo lavado pela palavra. Gosto de colocar nos seguintes termos: somos lavados uma vez pelo sangue de Jesus Cristo, e vez após vez pela sua palavra, que nos santifica diariamente. O apóstolo Paulo descreve lindamente como o Senhor ama a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5 versículo 25 a 27. Amém. E por isso que embora você tenha sido completamente perdoado pelo sangue do nosso Senhor Jesus, é vital que faça parte de uma igreja local que esteja pregando a palavra de Cristo. Isso o ajudará a ser continuamente lavado pela palavra e a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me trazê-lo de volta ao nosso estudo de Hebreus 10, que diz no versículo 14. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você foi perdoado, justificado e aperfeiçoado de uma vez por todas pelo sangue de Jesus. E diariamente você está sendo santificado e lavado pela palavra de Deus e pela pregação do Evangelho da Graça. E por isso que você precisa continuar ouvindo o Evangelho da Graça. A palavra pregada de Cristo lava e o santifica de toda sujeira, poeira e corrupção deste mundo. Amado, você não pode se tornar mais justo ou ser mais perdoado. Mas à medida que é lavado diariamente pela palavra de Cristo, você pode se tornar mais santo, santificado ou separado. Pode se tornar menos conformado aos padrões pecaminosos deste mundo, e experimentar renovação diária na sua mente, coração e espírito. Você não pode se tornar mais justo ou ser mais perdoado. Mas à medida que é lavado diariamente pela palavra de Cristo, você pode se tornar mais santo, santificado ou separado. À medida que você se permite ser lavado, é impossível que as pessoas que o cercam não percebam a transformação gloriosa que tem início dentro de você.
As obras de Deus fluirão de você, sua graciosidade para com as pessoas e sua libertação do pecado farão com que o Pai Celestial seja glorificado. Afinal, a revolução da graça tem a ver com transformação de dentro para fora de glória em glória, que resulta em vitórias duradouras e libertação de todo tipo de cativeiro. Ouça o testemunho do Espírito. Vamos recapitular. A primeira ideia-chave é a vontade do Pai. A segunda é a obra do Filho. Agora chegamos à terceira e última ideia-chave mencionada em Hebreus 10, o testemunho do Espírito Santo. Ao continuarmos nosso estudo, vemos o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles envolvidos em nos dar a certeza de fé. No que diz respeito ao testemunho do Espírito Santo, a Bíblia diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Hebreus 10 versículo 15, 17, grifo do autor. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, habita em todos os cristãos hoje. Ele é o Espírito da verdade e o Consolador enviado para testemunhar a você a verdade fundamental que diz que você foi feito a justiça de Deus em Cristo. Ele testemunha a você que Deus não se lembrará mais dos seus pecados e iniquidades. Se estivesse no tribunal do céu, quem você iria querer que estivesse no banco das testemunhas? O homem mais honesto do mundo. E quanto à terceira pessoa da divindade, testemunhando que os seus pecados não são mais lembrados por Deus. O Espírito Santo estava ali no Calvário para testemunhar Cristo levando todos os nossos pecados em seu próprio corpo. É por isso que ele pode ser a fiel testemunha hoje de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados e iniquidades. Meu amigo, a Bíblia declara que Deus não se lembrará mais dos seus pecados. Não porque ele varreu seus pecados para debaixo do tapete. De modo algum, Deus é um Deus santo. Ele é 3 vezes santo e não pode fazer isso. Deus não pode ter nenhuma cumplicidade com o pecado. Foi nosso Senhor Jesus na cruz quem deu a Deus o justo fundamento para declarar que seus pecados são perdoados e proclamá-lo justo. E por isso que a Bíblia não diz que Deus é misericordioso em tornar você justo. Ela diz que Deus é justo em tornar você justo. Ver 1 João 1 versículo 9, Romanos 3 versículo 23 a 26. O que Cristo fez, derramando seu sangue e morrendo na cruz, atendeu a todas as exigências da santidade divina em sua vida. Hoje Deus é capaz de tornar justo um pecador impiedoso que colocou sua fé em Cristo, ver Romanos 4 versículo 5, sem comprometer sua santidade. Essa é a sabedoria e o poder de Deus. O que Cristo fez, derramando seu sangue e morrendo na cruz, atendeu a todas as exigências da santidade divina em sua vida. Em sua graça e sabedoria, ele nos colocou sob uma aliança onde não podemos nos tornar injustos. Na velha aliança, não havia ninguém que pudesse ser justificado e feito justo pela lei. Mas na nova aliança todos os que creem no nosso Senhor Jesus se tornam eternamente justos. E temos o Espírito Santo para testemunhar a nós a vontade do Pai e a obra do Filho. Essa boa nova não faz você querer erguer as mãos, dar cambalhotas e adorar a seu Pai Celestial. Ser guiado pelo Espírito Santo hoje é ser lembrado constantemente de que você é justificado em Cristo. Quando tem consciência da sua justiça, você descobre que o Espírito Santo o está conduzindo para longe dos hábitos destrutivos, dos pensamentos, dos relacionamentos e das situações destrutivas. Ele o fará lembrar-se da sua justiça, mesmo quando você errar o alvo e falhar. Na verdade, essa é a hora em que você mais precisa do testemunho do Espírito Santo para levantá-lo de onde você caiu. Em vez de permitir que você afunde mais no poço do pecado, o Espírito Santo tira você dele. Como Provérbios 24 versículo 16 diz, embora o justo possa cair 7 vezes, ele se levantará outra vez. Observe que o versículo não está falando sobre o ímpio cair. 13, ele fala sobre o que acontece quando o justo cai. Pelo testemunho do Espírito Santo, o justo sabe que ainda é justo em Cristo. E por causa dessa certeza, ele terá o poder para se levantar novamente. Glória a Deus pelo Espírito Santo, que testifica a nós que somos a justiça de Deus em Cristo. Bem, Pastor Prince, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Meu caro leitor, essa é uma citação terrivelmente errônea de João 16 versículo 8. Se você quer citar o que o Senhor disse, por favor, cite todo o trecho de João 16 neste contexto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16 versículo 8 a 11. Então o que o nosso Senhor Jesus realmente disse? Ele disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado. Qual é esse pecado? E por que a palavra pecado está no singular? Porque ela se refere unicamente ao pecado de não crer no Senhor Jesus, do pecado, porque não creem em mim.
Antes de nos tornarmos cristãos nascidos de novo, todos nós respondemos à convicção do Espírito Santo do pecado de não crermos em Cristo. Atendemos a um apelo ou talvez tenhamos orado com um amigo para convidar Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador. Então Jesus disse que o Espírito Santo nos convence da nossa justiça nele, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, referindo-se aos seus discípulos, o que inclui todos os cristãos hoje. Você quase não ouve o fato de o Espírito Santo nos convencer sendo pregado hoje. Agora, e quanto ao juízo? O Espírito Santo convence os cristãos de que o diabo está julgado, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então novamente percebemos como é essencial ler tudo em seu contexto e dividir corretamente a palavra. A verdade é que você não precisa do Espírito Santo para convencê-lo do pecado, sua própria consciência e o diabo fazem um bom trabalho quanto a isso. E às vezes os nossos cônjuges e as pessoas que nos cercam também, por sinal. Esteja convicto da sua justiça, caro leitor, saber que você pecou não lhe dá poder algum para abandonar o pecado. O que o Espírito Santo, também conhecido como o ajudador, foi enviado para fazer foi ajudá-lo a se livrar das amarras do pecado. Como? A única maneira de se livrar do pecado, do vício, dos maus hábitos, dos cativeiros e de qualquer coisa que esteja destruindo você é estar convicto em seu coração e sua mente de que você hoje é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ver 1 Coríntios 15 versículo 34. Lembre-se, é uma consciência firme da sua identidade como justificado em Cristo que lhe dá a verdadeira liberdade. A única maneira de se livrar do pecado, do vício, dos maus hábitos, dos cativeiros e de qualquer coisa que esteja destruindo você é estar convicto em seu coração e sua mente de que você hoje é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Posso lhe mostrar um testemunho após o outro de irmãos preciosos que se libertaram de vícios destrutivos como a pornografia e o cigarro. Todos os testemunhos têm algo em comum, eles acreditaram e confessaram em voz alta a sua justiça em Cristo, mesmo em meio às suas falhas. Então um dia a convicção do Espírito Santo simplesmente despertou dentro deles, e de repente eles descobriram que não tinham mais qualquer desejo de pecar e foram libertos dos seus vícios. Meu amigo, essa convicção da sua justiça é mais poderosa do que conhecer o bem a ser feito que você não faz, ou o mal que você não quer, mas continua fazendo. Ver Romanos 7 versículo 19. O conhecimento do bem e do mal nunca ajudou, salvou ou transformou ninguém. A lei é o conhecimento do bem e do mal, ela é santa, justa e boa, mas não lhe dá o poder para fazer o bem e se libertar do mal. Somente a abundância da graça e o dom da justiça por meio de Cristo podem lhe dar o poder para fazer o bem que você quer fazer e se libertar do mal que não quer praticar. Somente a abundância da graça e o dom da justiça por meio de Cristo podem lhe dar o poder para fazer o bem que você quer fazer e se libertar do mal que não quer praticar. A mulher surpreendida em adultério tinha pleno conhecimento de que havia pecado. Ela não precisava ser convencida e conscientizada do seu pecado. O que ela precisava era da convicção e consciência de que, embora tivesse pecado, o Senhor ainda a amava e não a condenava. Ver João 8 versículo 11. Jesus sabia que pagaria pelo pecado dela na cruz, por isso o que ele disse à mulher foi: seus pecados são transgressões das quais eu não me lembro mais. Agora vai e não peque mais. Você consegue entender? Não foi o conhecimento do pecado dela que lhe deu o poder para não pecar mais, foi a convicção de que o nosso Senhor não a condenava que deu a ela o poder para não pecar mais. Essa é a revelação da nossa justificação em Cristo que precisa ser pregada em alta voz nesta revolução da graça. Posso ouvir um grande amém? Esse é o Evangelho da Graça, meu amigo, e se você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Aproxime-se com inteira certeza de fé. Vamos dar uma olhada nos 3 pontos que abordamos. Item a vontade do Pai. Item a obra do Filho. Item o testemunho do Espírito Santo. Quando você estiver firmado nessas 3 ideias-chaves, experimentará a plena certeza de fé da qual Hebreus 10 versículo 22 fala. Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Grifo do autor. Gosto de como a versão New Living Translation diz isso: entremos diretamente na presença de Deus com corações sinceros, confiando nele totalmente. Pois as nossas consciências culpadas foram espargidas com o sangue de Cristo para nos tornar limpos, e nossos corpos foram lavados com água pura. Tradução nossa. Hoje, meu amigo, você foi lembrado de que foi perdoado de uma vez por todas pelo sangue do nosso Senhor Jesus, que também foi lavado pela água pura da palavra viva e poderosa de Deus. A revolução da graça é uma revolução de segurança. Você não precisa mais viver inseguro, sempre com medo e sempre se perguntando se fez o suficiente para Deus. Comece a viver todos os dias, amado e justo irmão, com plena certeza de fé e ousadia para se aproximar de Deus. Sua restauração começa hoje.